Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Antes de tudo, uma alegria encontrar com cada um. Uma manhã fria em São Paulo, para os padrões de São Paulo, mas uma manhã graciosa da parte de Deus. Se você pôde sair da sua casa, chegar até este lugar, graças a Deus, nós louvamos a Deus por isso. Muitos estão com suas famílias e nós louvamos a Deus por isso, pelo que o Senhor Deus está fazendo nas nossas casas. Muitos acompanham a transmissão de casa também, e nós pedimos também que os irmãos que estejam acompanhando este serviço de outros lugares, que possam acompanhar com a Bíblia aberta, aqui em 1 a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 até o 13. Eu vou ler o texto, conversar com as crianças, como nós sempre fazemos, e depois com os adultos. Está escrito assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa é a clássica passagem do Novo Testamento. Tem outras também, em especial na carta de Paulo a Tito, que fala sobre a liderança da igreja. Nós estamos na iminência de termos uma eleição para oficiais no próximo domingo, então convém que nós pensemos, a mim como ministro da palavra, convém que oriente a igreja à luz das Escrituras, e à igreja é conveniente também que faça a sua opção, que tenha o seu pensamento sobre os seus líderes, os líderes que ela escolhe para que representem a vontade de Deus no meio da igreja. Então essa é uma mensagem que alcança a todos. Ela alcança ao líder em si, que dispõe para servir como um líder da igreja, e também à igreja, porque importa à igreja que seus líderes sejam líderes entregues ao Senhor, consagrados ao Senhor. Mas comecemos com as crianças. O pastor gostaria que vocês desenhassem nessa manhã, como eu sempre peço, desenhem a Bíblia. As nossas crianças estão se especializando em fazer o desenho da Bíblia, sempre no meio da página, de preferência, tá? E ao redor da Bíblia, 3 desenhos. 3 desenhos. A casa de vocês, a escola de vocês e a igreja de vocês. Então, a Bíblia bem no centro da folha, tá? Crianças amadas, já estou vendo, elas estão recebendo as pranchetas. No centro da folha, a Bíblia, e ao redor da Bíblia, a casa, a escola e a igreja. E por que o pastor está pedindo que você faça esse desenho? Porque o pastor quer lhe dizer que a Bíblia norteia a vida, tanto da casa, quanto na escola
e também na igreja, tá? É isso que o pastor gostaria que as crianças compreendessem cedo, que é a Bíblia que vai determinar, a Bíblia vai fazê-los seres humanos para a glória de Deus, tanto na casa, quanto na escola, quanto na igreja. Enquanto as crianças fazem esse desenho e vão pensando na centralidade das Escrituras na vida humana, eu converso com os adultos e talvez você que acompanhou esse raciocínio no desenho, você disse, ok, Bíblia no centro, ok, Bíblia na casa, Bíblia na igreja, ok, mas Bíblia na escola, eu já não estou mais na escola, né? Então eu gostaria de incluir você de certa forma nesse desenho, nessa metafísica aqui. Coloca aí o seu trabalho, a sua vida, você adulto, seus relacionamentos, suas amizades, a empresa talvez onde você trabalha, ou até você pode ser proprietário dessa empresa, ou os relacionamentos que você tem, se você é professor em alguma instituição, se você presta serviços para alguém, se você é PJ e atende um referido ramo de negócios, lá onde as crianças estão colocando a escola, pense nisso, quem sabe isso possa nos ajudar a todos nós nessa manhã. A Bíblia no centro, meus irmãos, a Bíblia como a referência para uma vida diante de Deus. Bom, eu começo com essa breve ilustração para dizer que quando Paulo escreveu a Timóteo, e aqui em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, o assunto é a igreja, onde Timóteo está pastoreando, ou as igrejas, né? A igreja que Timóteo mais pastoreou provavelmente tenha sido a igreja de Éfeso, mas ele andou por muitos outros lugares, e aqui na igreja em que Timóteo está agora, Paulo entrega a ele um plano de trabalho. Como é que é o plano de trabalho chamado de 1 a Timóteo? Só para termos um contexto do porquê que Timóteo falou isso porquê que Paulo falou isso para Timóteo? Porque Paulo deixa para Timóteo um plano de trabalho onde ele está. É como se ele dissesse assim: Timóteo, onde você está? Eu estou em Éfeso, Paulo. Então você precisa trabalhar duro aí na igreja de Éfeso. Sim, Paulo, mas como é que eu faço? E Paulo diz, eu vou te dar 4 formas aqui, e você busque esses tópicos que eu vou lhe dar, procure cumprir bem esses 4 tópicos, que são, na carta de Paulo a Timóteo, preocupa-te com a oração. Preocupa-te com a oração. Você é pastor aí em Éfeso, essa igreja tem de ser uma igreja de oração. Ela não sabe o que Deus vai fazer, mas ela precisa buscar o Senhor da igreja. Então, Timóteo, lembra-te da oração. Timóteo, tem uma outra coisa importante aí, o culto. Igreja existe para cultuar a Deus, mas quem é que cultua a Deus? Bom, as pessoas, os filhos de Deus. Então, Timóteo, o culto aí da sua igreja precisa ser um culto para Deus. Note que isso faz parte do plano de trabalho. Terceira coisa, Timóteo, você não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Você não tem quem faça as coisas sozinho. Veja o que o reverendo Alberto leu aqui. Moisés queria fazer as coisas sozinho, lá atrás, mas o seu sogro veio e disse, precisa compor um quadro aqui, precisa criar um sistema aqui, precisa cuidar de gente com mais força do que uma pessoa fazendo tudo sozinho. Então, Paulo diz, pense nos líderes. Então veja, são 3 coisas. Primeiro, Timóteo, lembra-te da oração. Timóteo, igreja existe para cultuar a Deus. Timóteo, a igreja precisa de líderes. E Timóteo, pastoreie, seja um bom pastor, cuida dos idosos, cuida dos doentes, cuida dos que vão se perdendo para trazê-los de volta. Chore com aqueles que estão tristes, mas também celebre com aqueles que estão felizes. Timóteo, faça esse trabalho de maneira plena e se preciso, defenda essa igreja, é o senso de apologética, ou seja, pastoreie de maneira apologética. Esse é um plano de trabalho que Paulo deixa para Timóteo e está aqui nessa carta de 1 a Timóteo. Paulo sempre foi muito cuidadoso, um pastorzão com os seus líderes, porque Timóteo, ao ouvir as instruções do seu pastor Paulo, conseguiria liderar bem aquela igreja. É dentro desse contexto, então, que nós estudamos hoje, 1 Timóteo, e essa ênfase aqui, a qualificação, então, para os líderes.
E o meu tema nessa manhã é que é necessário que haja essa qualificação, porque a obra cristã é excelente. A excelência da obra cristã, a excelência da obra de Deus na terra. Primeiro, vamos começar pensando no que é essa obra de Deus na terra. Bom, nós temos as escrituras que começam com Gênesis e vão até Apocalipse. Nós começamos a ver a obra de Deus na terra já em Gênesis, no comecinho. E ali nós temos a criação, eu diria, de algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, a família, o Estado de Israel e os outros estados, e o sistema cultico. A igreja, de certa forma, ela está aqui atrás, ela está desde o começo, porque quando Deus liberta o povo do Egito, ele pede que Moisés leve esse povo para prestar-lhe culto. Então, nós temos família, Estado e igreja, desde o Antigo Testamento. Mas ao longo do tempo, aquele povo chamado de povo de Deus passou a ter um compromisso na terra. O compromisso de adorar somente a Deus. Então eles viam os povos adorando muitos outros deuses, mas o povo de Deus não adorava outros deuses. O povo de Deus adorava só a Deus, porque o conhecia, porque havia visto os seus grandes atos de poder. Então a história do povo de Deus no Antigo Testamento é testemunhar o poder de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a segurança de Deus. O povo sempre andou com Deus no meio dele. Em alguns momentos, Deus o corrigiu. E corrigiu para que o povo voltasse à sua presença. O Senhor Deus tem um ministério para o seu povo no mundo. O ministério do povo no mundo é dizer que excelente obra Deus tem e ela está disposta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso, no Antigo Testamento, todos os profetas, todos os reis, os sacerdotes, todos apontavam para Cristo, tipificavam Cristo, reis, sacerdotes e profetas. Pessoas mesmo. Os reis eram Davi, Salomão, os profetas eram Isaías, Jeremias e os sacerdotes muitos. O sumo sacerdote tinha um compromisso muito grande, era uma liderança muito importante, porque ele expiava o pecado do povo, uma vez por ano, e ele precisava trazer as ofertas, e entrava lá no centro da adoração, no Santo dos Santos, amarrado por uma cordinha, ou melhor, ele entrava com a cordinha na sua perna, e com alguns filactérios e sininhos. Se ele estivesse em pecado, ou o pecado do povo não fosse expiado da forma como Deus queria, aquele sacerdote era morto lá. E eles então de vez em quando gritavam o nome dele. Se ele respondesse ou mexesse nos sininhos, ele estava vivo. Se ele não mexesse, eles só puxavam a corda, porque havia morrido. A responsabilidade da liderança era muito grande no Antigo Testamento. Os reis tinham que ser reis segundo o ensino do Senhor. E fizeram bem, ou fizeram reto, e fizeram mal. Nós temos isso nos reis. O Senhor julgando o serviço dos líderes, julgou os reis, julgou os profetas que eram profetas de Deus, eles tinham que ter um compromisso, a sua profecia precisaria se cumprir. Se eles profetizassem e a profecia não se cumpria, eles eram considerados infiéis. Reis, sacerdotes e profetas, todos sob o juízo de Deus, porque a excelência da obra era muito grande. Depois o Senhor Jesus Cristo uniu o sacerdote, o reinado e a profecia, os três ofícios, e agora nós temos Jesus Cristo como rei, sacerdote e profeta. Não temos mais reis, não temos mais profetas e não temos mais sacerdotes, porque temos o Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra excelente de Deus, operando em todo o Antigo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, então nós temos o nascimento da Igreja Cristã. E quem continuará essa obra? Quem fará dessa obra uma excelência na sua própria vida? Os membros, os professos, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que sabem que Deus está fazendo uma grande obra. E dentro dessa igreja também precisa de líderes. Por isso, Paulo, quando viu Timóteo iniciando esse trabalho, ele disse: precisamos conversar, meu filho, você vai precisar de gente que saiba que a obra cristã é excelente. E por isso, o texto começa dizendo: quem aspira então ao episcopado, ou à ideia de supervisão, de serviçalidade, quem aspira ao trabalho de cuidado, quem aspira ao cuidado dos detalhes
detalhes da igreja, grande coisa faz, porque a obra é excelente, está almejando uma obra excelente. A excelência da obra cristã, ela não é determinada por nós, nem pelos líderes, ela é determinada por Deus. Só nesse breve relato que eu fiz, você já percebe o quanto Deus considera a sua obra excelente. A obra de Deus ao longo da história, meus irmãos, vai alcançar o perdido, vai santificar aquele que está dominado pela carne. Ela vai apontar um caminho de esperança ao que está desesperado. A excelência da obra cristã será concluída um dia com todos os eleitos no céu de Deus, na glória eterna. E só então nós perceberemos o quanto realmente ela foi excelente. Talvez hoje, muitos de nós não pensem que a obra cristã seja tão excelente. O mundo não pensa. O mundo acha que cristianismo, se tiver ou não tiver, tudo bem. Assim como tantas outras correntes religiosas. Para nós não. Para nós somos herdeiros daquele povo desde o Antigo Testamento. Para nós, enquanto andamos no novo e vivo caminho, uma nuvem de testemunha que já chegou aos céus, nos espera. Para nós, não é uma questão de ter ou não ter, para nós é uma questão de necessidade. Necessidade. O cristianismo é uma necessidade no mundo. O cristianismo é o caminho, aponta o caminho, o único caminho, o caminho da presença do Senhor. Aliás, esse termo necessidade aparece aqui no texto. Vejam de duas maneiras. Do versículo 2 até o versículo 7, nós temos algumas necessidades para, como é que nós diríamos? Bispo, presbítero, ancião. Porque esse é o termo aqui, é pessoa experiente, pessoa talhada já, pessoa experimentada. E veja que começa com a palavra é necessário. O que será que é necessário? Qual é a força dessa palavra necessário nas Escrituras? Graças a Deus, usando a Bíblia no sistema de a Bíblia explica a própria Bíblia, nós encontramos alguns textos aqui que dão uma ideia para nós, o que é essa necessidade. Nós vemos em, por exemplo, João capítulo 4, você não precisa abrir, apenas acompanha a história comigo. Em determinado momento Jesus está sentado em um poço, chega uma mulher, a mulher samaritana. Jesus dialoga com ela, e então eles falam sobre água, sobre adoração, eles falam sobre vida com Deus, e em determinado momento Jesus diz para ela, é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, diz Jesus para a mulher samaritana, e ele diz, e é por isso necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja o peso que está aí em João 4:24. É necessário que adoradores adorem, é necessário, é como se fosse assim, como é que eu posso ser um adorador sem adorar? Que adorador sou eu que não fecho os meus olhos numa oração, num cântico, que não me expresso para o Senhor? Que adorador sou eu que o meu coração não é tomado pela glória de Deus, que ele não se compadece do pobre, do desvalido, que ele não sofre pelos seus pecados? Então não é um adorador, não estamos falando de um adorador, porque é necessário que os adoradores o adorem. É o peso da palavra necessário. Tem mais uma outra passagem também, quando João Batista, falando sobre o seu ministério, quando seus discípulos vêm conversar com ele e falam, João, aquele que você batizou agora está batizando mais pessoas até do que você. João diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja o peso da palavra necessário, é necessário que ele cresça, ele é o necessário, eu tenho que diminuir. Veja o peso da palavra necessário. Ainda mais, houve um momento em que os discípulos chegam no domingo de manhã, no domingo da ressurreição. E então eles chegam correndo e veem os lençóis de Jesus ali naquele lugar. E o lugar onde Jesus estava deitado está vazio. E então eles olham para aquilo e eles ficam pensando, meu Deus, o que é isso? Onde ele está? E o que consola os seus corações é o que o anjo diz,
era necessário que ele ressuscitasse. Ou seja, ele não veio para esse lugar para ficar aqui. Era necessário que ele ressuscitasse para assentar à direita do Pai e exercer o seu ministério de reconciliação. Palavra necessária, importantíssima aqui. E tem ainda uma outra passagem, em determinado momento Paulo está com vontade de se encontrar com Deus, com vontade de morrer, de ir para a glória. Ele chega a dizer, olha, morrer é que é o lucro, morrer é que é bom, estar com Deus é que é bom. No entanto, ele olha para as igrejas, ainda vê muita idolatria, ainda vê muita gente perdida, ainda vê muita gente sem entender direito nem o que lhe aconteceu. E aí ele usa uma expressão também, isso está em Filipenses 1, quando ele diz, é necessário, por causa disso, que eu permaneça aqui. Vou ficar um tempo mais. Depois, Paulo morreu, mas foi necessário, por amor à igreja. Estou passando um contexto para você entender o peso da palavra necessário. Olha como ela aparece 2 vezes aqui no texto. Veja no versículo 2. É necessário, portanto. Agora veja no versículo 8. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, para uma palavra como essa, nós podemos focar nos detalhes, nas características, mas eu gostaria de focar em algo um pouquinho mais profundo com você nessa manhã. As pessoas, os líderes, têm que ser o que nós vamos ler agora, porque é necessário. É necessário. O Senhor Deus considera necessário. Isso, obviamente, eleva um pouco o nível de exigência, claro. Isso põe a régua mais para cima um pouco, mas é porque a obra é verdadeiramente excelente, irmãos. Por isso, eleições para nós não são coisas assim corriqueiras. Eleições para nós são tempo de oração. O que é necessário para que o Senhor faça a sua obra neste lugar, a partir de homens e de mulheres, porque o texto aqui contempla as mulheres, inclusive, nós vamos falar sobre isso também, embora em um outro momento de maneira mais específica. Mas por que é necessário que estes homens e mulheres tenham, busquem, queiram estas características? Porque a obra cristã é excelente. Então vejamos primeiramente que tipo de testemunho os presbíteros precisam ter. Eu vou dizer que eles precisam ter 3 tipos de testemunhos. E depois os diáconos também, vou dizer que eles precisam ter 3 tipos de testemunhos. Vejam comigo. Primeiro, olhando aqui para o versículo 2 e o versículo 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Eu vou dizer que o primeiro testemunho é o testemunho pessoal. Testemunho pessoal, testemunho dele, testemunho do seu ser. E está dividido no versículo 2, coisas que ele precisa fazer, e no versículo 3, coisas que ele não pode fazer. O versículo 2 fala essas palavras aqui muito legais, muito boas para nós. Irrepreensível, isso não quer dizer sem pecado. Isso quer dizer alguém que não seja censurado por suas atitudes más pelas pessoas. Quer dizer que ele seja monogâmico, que ele tenha uma mulher, não tenha 1, 2, 3 ou 4. Quer dizer que ele tenha limites, a ideia de tempero, de padrão, que ele seja sóbrio, ou seja, lúcido, que ele não seja orgulhoso, seja modesto, que ele abra sua casa, que ele seja hospitaleiro e que ele tenha disposição, aptidão para ensinar outras pessoas. Isso ele deve ter, deve buscar, deve querer. Nós vamos ter todas essas coisas? A resposta é não. Não, ninguém tem isso, 100%, ninguém de nós. Nós temos um pouco mais de alguma coisa, um pouco menos de outra, mas deve estar no nosso ideal querer ter todas. O que nós não devemos fazer então? O que é que o presbítero não deve fazer aqui? Não deve ser dado ao vinho, ou seja, é um contrário à sobriedade do versículo 2. Não deve ser alguém violento, porque muitas vezes pessoas podem usar o cargo com violência, assédios morais a pessoas. Não pode ser. Ele precisa gostar de acordos, a ideia de cordato, né? E não ser um amante de discórdias. Ele não deve gostar de brigas, ele deve gostar de paz, e ele não deve
fazer do seu cargo, da sua função, fonte de avareza. Avareza nem sempre é só dinheiro, meus irmãos. Às vezes, pessoas se sentem muito importantes. Um avarento, normalmente, quer ser destacado, quer que as pessoas o vejam, o reconheçam. E, obviamente, isso muitas vezes se estende também para finanças. Então, vejam como é simples. Aquele que quer ser um líder na igreja, ele deve ter um testemunho pessoal. Mas não só testemunho pessoal, ele deve ter também o testemunho da casa, testemunho da família, que está aqui nos versículos 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Vejam comigo, detalhe, se quiséssemos pensar em exigências, talvez essa seja a exigência mais alta. Porque, à luz do texto, parece que o líder precisa ser casado, mas não só casado, tem que ter filhos, e não só tem que ter filhos grandes. Porque ele parece, olhando aqui, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. E é preciso que se veja na vida dos filhos como ele é. Então é uma régua altíssima aqui. Nem sempre possível, mas, obviamente, do ponto de vista da necessidade, a palavra fundamental é a palavra governe. E que governe, e aí eu fui pesquisar o termo governe, não é alguém que manda e desmanda, não é alguém que levanta a voz, que a última palavra é sempre dele. Esses geralmente governam muito mal suas casas. É aquele que está à frente, é aquele que defende, é aquele que procura auxílio, é aquele que se importa pela sua família, é aquele que sofre quando um filho ou uma filha desobedece, se perde. Esse é o que governa bem. Não é o que diz eu mando aqui sou eu que mando, porque na igreja dizem que o homem é que tem que determinar todas as coisas. Esses são tolos, infelizmente. Não. Governar a casa é se importar com a casa, como um governo, quando governa uma cidade, quando governa um estado, quando governa um país, ele se importa o que é que o governador da casa faz. Primeiro de tudo, como José foi governador lá no Egito, ele se preocupa com a provisão da casa. Não importa se ele é quem traz mais dinheiro ou menos dinheiro, importa que ele é o mais preocupado. Ele é o que está governando e cuidando do bem-estar da sua casa. Então é o que se coloca à frente, é o que diz, é comigo, no serviço, no sofrimento, eu primeiro. Esse é o que governa bem a sua casa. Um pouco diferente, né, da ideia de governos dos dias atuais. Mas ele precisa ter o testemunho da sua família, a sua família precisa ter consciência, ele luta por nós aqui, ele é o que luta por nós aqui. Esse é o que melhor governa a casa. Quando uma família diz, sim, ele pode fazer lá na igreja o que ele faz aqui na nossa casa, então, normalmente os conselhos dizem, ótimo, que força o testemunho da família. Todo aquele que quer ser líder na igreja precisa, então, de um testemunho pessoal, precisa de um testemunho da família. E precisa, olhando aqui para os versículos 6 e 7, de um terceiro testemunho, o testemunho da própria igreja, que em última análise é o que vai acontecer. No nosso caso, as eleições, a igreja elege os seus líderes. Veja só, 6 e 7, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Bom, o problema é que tem uma palavrinha no meio aqui que é diabo, né? E o diabo, ele provavelmente, as maiores acusações tenham sido essa... ele quis para si, ele quis usar, ele quis subir de cargo, ele quis se fazer, a sua arrogância o levou a um estado dele questionar o próprio Deus. E os novos na fé correm esse risco também, de não entenderem bem o que é um serviço na igreja. Então, eles podem até se dispor. Se alguém fala assim, precisamos de líder, todos podem se dispor, mas alguém precisa julgar esse caso e avaliar de uma maneira adequada. O neófito, que é a palavra que é novo na fé, provavelmente ele vai tentar trazer para dentro da igreja o sistema de liderança que tem lá fora, nas empresas, nas indústrias, na política, e é tão diferente. A liderança cristã não fica em cima na pirâmide, a liderança cristã fica embaixo na pirâmide. Lá fora, o líder é visto, reconhecido, aplaudido, bom, ele é premiado.
Na igreja cristã, o líder está na base, suportando com seus ombros, muitas vezes, as maledicências, suportando muitas vezes os desvios morais, éticos, espirituais das pessoas. Ser líder no cristianismo é ter disposição para carregar pessoas. O novo na fé provavelmente precisa de tempo para entender. Primeiro ele precisa, e ele normalmente faz isso, ele precisa ser suportado por líderes. E então depois de ser suportado por líderes, então ele consegue suportar outros. Antes não. Por isso a preocupação. A igreja precisa olhar para isso. Quando ela for escolher seus líderes, evite o voto ou a entrega ou a indicação do neófito. Você coloca ele em risco fazendo isso. É melhor procurar, esperar, naqueles que, conforme diz o texto, tenham um bom testemunho, tanto de dentro da igreja, quanto dos de fora. O neófito, num primeiro momento, ele não tem o bom testemunho, não consegue ter o bom testemunho dos de fora, porque ele ainda não sofreu tudo que tinha de sofrer, como um dia Paulo recebeu a frase: esse será Paulo, um missionário, e Deus manda dizer que ele vai ver o quanto é que se sofre pelo Evangelho. É com o tempo mesmo. Então aqui nós temos pelo menos 3 testemunhos olhando para o texto, que alguém que queira o episcopado, o presbiterato, o ancianismo tenha. Testemunho pessoal, tem que ter, é importante que tenha. Às vezes nós não conseguimos perceber bem, se temos a condição de testemunhar para a glória de Deus. Então nós temos a família e temos de perguntar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos: você acha que papai pode fazer isso, pode trabalhar, pode cuidar da igreja? Eles vão dizer, acho que vão dizer, penso que devem dizer. E a igreja também, ela precisa ter noção, consciência, disposição, oração para escolher aqueles que não sejam colocados em risco de tentação, como esses 2 versículos falam. Então, o experimento ajuda bastante. Vamos para os diáconos, e novamente tem a palavra é necessário aqui. E eu vou dizer 3 coisas também, da mesma forma. O aspirante ao diaconato, ele precisa ter testemunho também. 3, de casa, da igreja e pessoal. Para ver que os ofícios são muito semelhantes, os líderes trabalham de maneira muito semelhante na igreja. E está escrito aqui: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Todo líder precisa ter um testemunho de vida, um testemunho que ele quer ter diante do Senhor. Não é para mostrar às pessoas, é para adorar a Deus. Então, por conta disso, ele precisa ser respeitável, não pode ser alguém de palavra duvidosa, não pode ser alguém dominado por vícios, não pode ser alguém dominado pela sorte da ganância. Sabem por quê? Porque os diáconos contribuem na administração da igreja. Então tu já pensaste num diácono dominado pela sorte da ganância, lidando com os recursos dos outros? Já pensou o nível de tentação? Ele precisa ser alguém comedido, ele precisa ter consciência limpa. Já pensou um diácono com consciência pesada, porque ele, infiel ao Senhor, ainda usurpa um cargo, que é um cargo de fidelidade, e ainda toma ou de alguma maneira faz mau uso dos recursos dos fiéis? Então é muito sério, ele tem que ter um testemunho mesmo, um testemunho pessoal. Agora veja dos versículos, nos versículos 10 e principalmente o 10 e o 11. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O aspirante ao diaconato, ele também precisa ter o testemunho da igreja. Olhando aqui para o texto, experimentados. O testemunho da igreja vem com o tempo. Mais ou menos como os presbíteros, de forma semelhante, vem com o tempo. E alguns estudiosos se dividem aqui. Quando usa o termo mulher aqui, alguns acham que é a mulher do diácono.
As mulheres dos diáconos, elas precisam ser assim, conforme diz o texto aqui, as mulheres, elas precisam ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis. Alguns acham que esse termo fala de diaconisa. E por que eu caminho com o pensamento que são as mulheres mesmo, dos diáconos? Pelo seguinte, o termo presbítero é um termo grego, presbítero, só existe presbítero. Não existe presbiteré, ou presbiterá, ou presbiteria, não existe. É um termo grego de função. Assim como presidente, não existe presidento, presidenta, presidente. É um termo, não é pessoal, é um título. Então, presbítero é um título. Diácono também, com exceção de um texto só relacionado a Febe, em Atos 16, todos os outros, só existe esse termo, diácono. Diacono, não existe diaconé ou diaconi, diacono, só isso. E se o texto bíblico estivesse falando de diaconisas, o termo estaria aqui, e não está. O termo é gune, me perdoem usar a palavra em grego, mas é só para dizer, esse termo é mulher mesmo, é pessoa, é mulher, é ser humano feminino, não é título, é pessoa. Então é muito provável que pela força do termo, dos termos de ofício que Paulo está trabalhando aqui, ele está falando da mulher, da família. A importância grande, enorme na família. A mulher do oficial precisa acompanhar o oficial. Ela não pode se contrapor a esse ofício tão magnífico que é o oficialato. Aos meus olhos, é a interpretação mais adequada mesmo, sem defesas e paixões, mas aparentemente e biblicamente, a partir do conceito de gramática, da semântica das palavras, parece que é isso mesmo, embora alguns não gostem, mas nós somos defensores da interpretação do texto pelo método gramatical histórico teológico. Então a força da gramática, ela é maior do que meu gosto ou minha expectativa até. Por conta disso, parece que esse texto diz que tem que ter um testemunho da igreja, da família também, de forma que os versículos 12 e 13 vão dizer que todo líder para o serviço precisa ter o testemunho de casa, da família também. Vejam só, o diácono seja marido de uma só mulher, é o mesmo termo para mulheres lá em cima. E de novo, governe bem os seus filhos e a própria casa. E novamente, não é fazer dos filhos exatamente aquilo que eu quero que eles sejam, mas é ser um líder para eles. E até quando eles desobedecerem, até quando eles fugirem dos ensinos, eles precisam saber que o seu pai anda nos caminhos do Senhor e vai manter-se ali. E vai insistir com eles, seja com o perdido, com a perdida, com o desviado, com a desviada, seja o que for. O pai precisa ser essa referência de governo na sua casa. Governar não é uma autocracia, não é uma ditadura. Governar é servir a casa, com humildade, com sofrimento, com choro muitas vezes, como eu tenho visto muitos pais liderando casas assim, em meio a choros que quase não conseguem parar de chorar, pelas maldades que seus filhos cometem, mas ainda assim eles estão liderando suas casas e governando. Notem a importância deste serviço na casa, desse testemunho. Versículo 13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, lendo o texto, explicando o texto, nós temos o suficiente para que o Espírito Santo nos ajude na hora em que nós formos indicar os líderes ou na hora em que nós formos votar nos nossos líderes. Tenha em mente uma coisa desse seu pastor nessa manhã: a obra cristã é tão excelente, mas ela é tão excelente que a liderança não pode ser uma liderança qualquer. A obra cristã é tão excelente que aqueles que servirem no presbiterato ou no diaconato sejam homens, primeiro, antes de tudo, que tenham um testemunho pessoal, que tenham um testemunho da família e que tenham o testemunho da própria igreja. Estes serão os melhores líderes. Eu finalizo dando alguns exemplos breves de gratidão. Nesses meus 20 anos de caminhada ministerial, e eu louvo a Deus por isso, agora pela manhã inclusive ganhei
uma cuia de chimarrão de presente com grafado 20 anos de ministério. Eu louvo a Deus pela família que me deu a cuia. Presente para gaúcho, não existe presente melhor que uma cuia de chimarrão, uma bomba de chimarrão. Levar algum dia para alguma churrascaria, alguma coisa assim, não existe presente melhor para gaúcho do que este. Uma camisa do Grêmio, talvez, não sei, coisa assim. Aí já vou viajando, né? Meus irmãos, nesses 20 anos de ministério, se tem alguma coisa que eu preciso dizer com alegria, mas assim com uma alegria grande como de quem ganha um grande presente, são os líderes que eu conheci. Meus irmãos, eu jamais teria chegado até aqui, não fosse homens e mulheres nas igrejas, que nós nos assentamos nas mesas, que nós choramos nas madrugadas, nas reuniões de oração, que confraternizamos nos encontros de casais. Irmãos, se tem alguém que eu preciso dividir esses 20 anos de ministério, é com os líderes. Deus me deu o privilégio de caminhar e continuar caminhando hoje com líderes que eu olho para eles e me emociono. E aprendi uma máxima: os melhores líderes que eu conheci e que conheço hoje são os que lideram gente, os que cuidam de pessoas, os que se importam com sentimentos, os que se importam com dores, os que sofrem quando percebem que os membros da igreja, que eles são líderes, estão ausentes, não estão no culto, estão com alguma dificuldade em casa, às vezes dificuldade emocional, às vezes dificuldade financeira. Os melhores líderes que eu conheci na minha vida são os que têm nomes na sua cabeça. São os que se preocupam com gente, com famílias, com o filho do membro X, com a filha do membro Y, com a esposa, com o marido de tal pessoa. Irmãos, a igreja cristã avança graças e em muito ao esforço desses homens que olham nos olhos das pessoas. Quando você for indicar, quando você for votar, lembre-se, você precisa e você faz parte de um processo para que os bons líderes sejam colocados na sua posição. Os melhores líderes fazem de acordo com seus dons e talentos. Não existe um ofício melhor, nem um ofício pior. Entre pastor, presbítero e diácono, todos são na mesma linha. Tanto é que pastor, o meu termo é presbítero. A diferença é que eu sou um presbítero docente, que estou o tempo inteiro a serviço da igreja, todas as horas, o tempo inteiro. E o presbítero regente é aquele que tem o seu trabalho, tem suas funções, mas entrega tempo extra e muitas vezes tempo de grande qualidade à igreja. Mas nós somos presbíteros, eu sou presbítero como os meus presbíteros. O diácono está na mesma linha dos presbíteros. Tanto é que aqui na nossa igreja, numa caminhada segura do reverendo Jorge Canelhas, e eu penso da mesma forma, quase todas as nossas reuniões são presbíteros e diáconos juntos. E nós só nos separamos nos assuntos que são assuntos relacionados aos ofícios. Irmãos, quando vocês forem votar, no domingo que vem, permitindo Deus, elejam pessoas que amem pessoas, que sofram por pessoas. Queiram diante de vocês alguém que lhes conheça, que sabe o seu nome, alguém que ame você com ações. Você tem essas pessoas aqui, mas você precisa orar por isso. Se você ainda não orou, ore, é importante. Aliás, eu quero finalizar esse tempo orando, e nós vamos participar da ceia agora. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, esta é a Tua palavra e nós poderíamos ficar tempo aqui pensando, refletindo sobre a excelência da Sua obra. Mas Senhor, o Teu Espírito usa este momento, e eu creio que usa mesmo, para nos ajudar. No próximo domingo nós nos reuniremos para pôr em prática isso. Ajuda-nos, que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma atitude adequada. Senhor, faz com que os líderes que o Senhor quer liderem essa excelente obra, porque é necessário que eles tenham essa disposição, este querer, essa vontade. Muito obrigado, Senhor, por isso, pela Tua palavra e pelo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.